Hello, everybody. I'm waiting for you. Second grade, I'm here and I'm waiting for you. Let's start our class in 2 minutes. For instance, I'm going to wait for you all to enter, right? When you enter the meeting, please take your book and your pencil. Take your notes, the notes you have done in the first class this morning. One minute to go. I'm going to contact you through WhatsApp. Hello, where is everyone? Just one more minute. One moment in time. When you go there, hi, Luca. Luca. Por enquanto somos só nós dois. Pode ativar seu microfone. What a pity. I'd like to hear your voice. I have a new one. I have a new microphone. I bought a new microphone and I'm not going to use it. If you want to buy, I sell it to you. Hello, Nunes. Please talk to me. No one wants to talk to me. I want to hear a voice. Please speak up. Ok. Bem, meninos, a nossa reunião, como as outras já foram durante essa manhã. Deixa o Felipe acabar de se conectar. Hello, Felipe. Ah, não. Mas... Hello. Ah, até que enfim, um que fala comigo. How are you, Felipe? I'm fine, thank you. And you? I'm pretty good. Ô, Felipe, como eu já ia começar a explicar, né, que assim como foram as aulas desta manhã, agendadas aqui pelo Zoom, essas aulas têm duração de 30 minutos, os outros 20 minutos ficam para vocês resolverem as demais atividades, certo? De manhã, nós falamos sobre o Past Perfect Tense. Vocês anotaram alguma coisa dos slides ou não? Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aqui. Se responderam ou não, sim, né? Vocês tomaram as notas todas. A gente vai fazer uma breve revisão, né, do que, como que esse tempo verbal ele é constituído. Aqui pelo meu quadro, olha, a gente não tem um quadro, mas tem aqui o quadro branco que a gente pode utilizar também, que vocês vão compartilhando comigo. Nós falamos nesta manhã sobre o Past Perfect. Vocês desculpem a minha falta de habilidade na digitação, não sou muito rápida para isso, mas vamos lá. O Past Perfect Tense.
um minutinho aqui que eu preciso sair de uma tela aqui que o pessoal tá me contactando aqui. Just a moment, please. Wait a moment. Here. Ok, aqui estamos nós. Todos estão visualizando aqui a tela branca? Deixa eu ver onde vocês estão aqui. Só um instante, para eu poder ver se vocês estão acompanhando ou não. Cadê meu chat aqui que sumiu? Ah, é porque eu estou no whiteboard aqui, não consigo ver o chat. Mas vocês estão acompanhando. Olha, o Diogo está aqui. Hello, Diogo. How are you? Deixa eu anotar aqui os que já entraram. Luca, Felipe Gonçalves e o Felipe GMS, que é um cachorrão, é quem? O Felipe Gabriel? Não estou vendo nada, gente. É o Felipe Gabriel, GMS? Sim, tia, sou eu. E aí, Felipe, como é que você está? Eu tô bom, e você? Eu tô bem também. Então tá, Felipe, a gente está aqui. De manhã você não participou da nossa aula, mas eu vou fazer um resuminho aqui para a gente dar continuidade à nossa aula de agora, tá? Bem, pessoal, nós falamos sobre o Past Perfect Tense. O Past Perfect Tense, ele é utilizado quando nós temos duas ações na mesma frase ou dois eventos que ocorreram no passado. E o Past Perfect, ele se refere ao evento que aconteceu anteriormente ao outro evento ter acontecido. Por exemplo, eu já tinha começado a aula quando o Felipe Gabriel entrou. Então, nós temos dois eventos aí. Eu ter começado a aula e o Felipe Gabriel entrar. Então, qual dessas ações aconteceu primeiro? A aula começar ou o Felipe Gabriel entrar? Podem ir digitando aqui no chat, tá? Porque vocês não estão com o microfone ativo, que aí vocês vão respondendo aos meus questionamentos aqui e já fica registrada a participação de vocês também. A minha pergunta foi: qual dos dois eventos aconteceu primeiro? O fato da aula ter começado ou o fato... A aula ter começado. A aula ter começado ou a aula começar. Então, nós temos, nessa frase, nós vamos usar o Past Perfect Tense nesse primeiro evento, que é o fato de a aula já ter começado. The class, aí vocês podem ir anotando no caderno de vocês esses exemplos. Had already started when Felipe entered. A aula já tinha começado quando o Felipe entrou. Olha, como que é o Past Perfect? Ele é formado pelo had mais o PP, no caso aqui do verbo start. O verbo start é um verbo regular. Então, a gente usa o PP com ED, assim como todas as formas dos verbos regulares, tanto na forma de passado simples quanto no PP. A outra forma verbal, que ocorreu em segundo lugar, então a aula começar, foi o primeiro evento, por isso o had mais o PP. O segundo evento é o fato de o Felipe entrar. Quer falar alguma coisa? Diogo, quer falar? Não, quero não. Tranquilo? Conseguindo não. Tá. Então, aqui nós temos dois eventos. A aula começar e o Felipe entrar. O evento que aconteceu primeiro, nós temos o verbo no had, PP, que é o past perfect. O fato de o segundo evento, ele fica só no simple past,
que aqui no caso, entered. Mas o fato de a aula começar ter sido o primeiro evento não significa que na ordem que acontece na frase precisa vir primeiro. Nós poderíamos alterar essa frase e dizer, quando o Felipe entrou, a aula já tinha começado. Fazer apenas uma inversão na frase. When Felipe entered, the class had already started. Opa, entered. Aqui. Quando o Felipe entrou, a aula já tinha começado. Então, nós usamos, when, com algumas expressões como when e by the time, nós usamos o verbo no simple past. A segunda oração, que pode estar em qualquer posição na frase, ou em primeiro ou em segundo lugar, tem que usar o had mais o PP. Bom, feita essa retomada, nós vamos terminar a correção dos exercícios que a gente tinha iniciado na primeira aula, na aula anterior. Vocês têm aí, olhem, essa... Desculpem, vocês estão vendo a minha imagem aqui do PowerPoint? Respondam aqui para mim. Não? Não. Eu vou compartilhar com vocês de novo a minha imagem do PowerPoint. Estão vendo agora? Nós fizemos de manhã, olha, nós fizemos até o número 3, né? Não terminamos ainda todas as frases. Aqui. Nós fizemos até o número 4, vamos continuar do número 5 em diante. After the company, Joe, he began to work on his first project. Como vocês completariam aqui? Depois que a empresa, hire é contratar, é um verbo regular, he began to work on his first project. Se aqui nessa frase já tem um verbo no passado simples, então o que está faltando é o passado perfeito. After the company had hired Joe, he began to work on his first project. Número 6 é uma pergunta. You, the news before you saw it on TV. Você olhando a frase inteira, você vê que tem o saw, é o passado do verbo see, é o passado simples. Se já tem um verbo no passado simples, o verbo que está faltando é o PP. Então, como é uma pergunta, vem o had no começo da frase. Had you heard the news before you saw it on TV? E o PP de hear, heard. Coloca um D aqui depois do R. Michael did not want to see the movie because he, the book yet, not read. É uma negativa. Você vai colocar didn't read ou had not read? Pensa. Se aqui já... Ops, desculpe-me. Se aqui já tem um verbo no passado simples, que é o didn't, então o outro verbo tem que ser com had. Como é negativa, hadn't. Hadn't read. Lembra que o PP de read, a forma de escrever é a mesma, só muda a pronúncia. Hadn't read. Número 8. The concert had already begun when we entered the stadium. Aqui a gente vai ver o que aconteceu primeiro. O jogo começar ou eu entrar no estádio? Por conta de aqui já ter o advérbio já, então já tinha começado. Então, the concert had
already begun, com U, begun, when we entered the stadium. Entered é regular, com ED. Número 9. Until and, pontinho, pontinho, mark, she, pontinho, pontinho, never in love. O verbo é meet e o verbo to be. Nós temos dois eventos. A Anne em conhecer o Mark. E ela nunca estar apaixonada. Então, qual é o fato que aconteceu primeiro? Ela conhecer o Mark ou o fato de ela nunca ter se apaixonado? Nunca ter se apaixonado. Então, até ela conhecer o Mark, ela nunca tinha se apaixonado. Until Anne met Mark, she had never been in love. Então, o primeiro vai ficar no simple past. Until Anne met Mark. O segundo vai ficar no PP. Had never been. Ok? Let me continue here. Pessoal, alguma pergunta até agora? Vocês que entraram na aula, Luca, Gabriel, Felipe, Diogo. Deixa eu anotar aqui, mas entraram. Essas perguntas, né, essas atividades que estavam no slide, que a gente acabou de corrigir, vocês conseguiram acompanhar a correção? Sim? Sim. Luca conseguiu, Gabriel conseguiu, Felipe Gonçalves, sim. Diogo e Nunes conseguiram, Gabriel já conseguiu. Sim. Diogo conseguiu acompanhar a correção? Luca, Felipe Gonçalves. Sim. E Felipe Gabriel. Ok. Bom, vocês estão com o livro de inglês aí? Abram, por favor, na página 55. E vocês vão observar que grande parte dos exercícios que tem nesse módulo, eles não são exercícios estruturais para você completar com o Simple Past, mas para você interpretar. Interpretar o texto que tem a presença do Simple Past e interpretar qual é, por exemplo, qual foi o primeiro ou o segundo evento, em que ordem que esses eventos aconteceram. Então, vamos acompanhar aqui, página 55, Stranger Than Fiction. O que é stranger? Respondam para mim aqui no chat. Stranger. Isso. Muito bem, Luca. Lembrando que esse também seria um false cognate. Nós estudamos os false cognates até há pouco tempo. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera, gente. Tá? Nós estudamos os false cognates, que quando a gente vê stranger, dá a impressão que é estrangeiro. Né? Só que não. É um false cognate e, na verdade, stranger significa estranho. Com a desinência ER, com esse sufixo ER, que significa mais, então nós temos uma comparação. Mais estranho do que fiction. Mais estranho do que ficção. Vamos ver do que se trata. When the old and the new cities of Jerusalem were reunited in 1967, a recently widowed Arab woman who had been living in Old Jerusalem since 1948 wanted to see once more the house in which she formerly lived. Now that the city was one, she searched for and found her old home. She knocked on the door of the apartment, and the Jewish widow came in the door and greeted her.
The Arab woman explained that she had lived there until 1948 and wanted to look around. She was invited in and offered coffee. The Arab woman said, "When I lived here, I had some valuables. If they are still here, I will share them with you half and half." The Jewish woman refused. "If they belonged to you and are still here, they are yours." After much discussion, back and forth, they entered the bathroom, loosened the floor planks, and found a hoard of gold coins. The Jewish woman said, "I shall ask the government to let you keep them." She did, and the permission was granted. The two widows visited each other again and again, and one day the Arab woman told her new friend, "You know, in the 1948 fighting here, my husband and I were so frightened that we ran away to escape. We grabbed our belongings, took the children, and each fled separated. We had a 3-month-old son. I thought my husband had taken him, and he thought I had. Imagine our grief when we were reunited in Old Jerusalem to find that neither of us had taken the child." The Jewish woman turned pale and asked the exact date. The Arab woman named the date and the hour, and the Jewish widow told her, "My husband was one of the Israeli troops that entered Jerusalem. He came into this house, and found a baby on the floor. He asked if he could keep the house and the baby too. Permission was granted. At that moment, a 20-year-old Israeli soldier in uniform walked into the room, and the Jewish woman broke down in tears. "This is your son," she cried. "This is one of those incredible tales we hear." And the aftermath? The two women liked each other so much that the Jewish widow asked the Arab mother, "Look, we are both widows, living alone. Our children are grown up. This house has brought you luck. You have found your son, our son. Why don't we live together?" And they do. Oh, so nice, isn't it? Vocês entenderam esse conto, gente, essa história? Entenderam? Felipe Gonçalves entendeu a história toda. Os outros entenderam também? Onde se passava essa história? Como que eles se encontraram? Todos entenderam. Continuando então. Vocês perceberam também que lá no comecinho da história foi usado o past perfect tense. Logo na segunda linha, a recently widowed Arab woman who had been living in Old Jerusalem since 1948 wanted to see once more the house. Perceberam a presença do present perfect, nesse caso, é o present perfect continuous, porque tem o ing em seguida. Sobre o que as duas mulheres têm em comum, considere as afirmativas e faça a soma das corretas. Elas perderam seus maridos? Ambas têm filhos já adultos? Elas moram no mesmo endereço? O jovem soldado de 20 anos é amado por ambas as mulheres? Coloquem aqui para mim qual é o resultado das respostas que você considerou como verdadeiras. Cada um coloque
o seu resultado. Não vi? Bom, então se vocês colocaram 9, vocês desconsideraram o item 4 como correto, de que ambas moram no mesmo endereço, foi isso? As outras vocês consideraram verdadeira. Mas, se nós considerarmos, observem o fragmento que diz assim, why don't we live together? And they do. Por que não moramos juntos? E eles assim fizeram. Se elas fizeram, então é porque estão morando juntas, não? Deixa eu só conferir aqui. Our children has grown up. This house has brought you headphones. So the two women liked each other so much. É isso mesmo. Então, se as duas, uma sugeriu para a outra, para elas morarem juntas e ela aceitou, então a resposta é verdadeira. Então, elas moram juntas. Se a número 4 também é correta, então, nós temos que soma agora. O que mais que vocês estão desconsiderando? Vamos ver. Ô, Gabriel Nunes, na sua opinião, qual delas está incorreta? A 1, a 2, a 4 ou a 8? A 4 não, que a gente já viu que está certo. Você acha que a 2 está errada? Ambas já têm filhos adultos? Felipe, Gabriel também acha que a 2 também já tem filhos adultos? Mas olhem pela frase de uma delas que disse assim, our children are grown up. Grown up não é crescidos? Crescidos, adultos. Children são filhos. Nossos filhos já estão crescidos, já estão adultos. Então aqui a resposta também é verdadeira. O 2 também é verdadeiro. Então se consideramos que a 4 é verdadeira e a 2 também é verdadeira, então todas estão corretas. As outras não tem nenhuma dúvida, porque estão corretas mesmo. Né? O fato de terem perdido seus maridos e o fato de o jovem ser amado por 2 mulheres. Então, aqui todas estão corretas. Portanto, a alternativa certa, a soma correta é 15. Total, 15. Uma vez que o total é 15, uma vez que todas estão corretas. Vamos para a próxima. Com relação ao segmento, permission was granted, que aparece no final do 3º parágrafo e do 5º, assinale o que for correto. Em ambos os casos, o segmento refere-se a acontecimentos positivos. Falso ou verdadeiro? Acertou quem disse verdadeiro. No primeiro caso, o segmento refere-se a um bem material. Acertou quem disse verdadeiro. No segundo caso, o segmento refere-se a um bem material e a uma vida humana. Sim, quem disse verdadeiro. Em ambos os casos, o segmento refere-se apenas a bens materiais. Bom, se nós consideramos a anterior verdadeira, então essa é falsa. Portanto, a soma das 3 primeiras, nós teremos 7. E, por último, com relação à distinção entre as 2 mulheres, assinale o que for correto. A mulher árabe foi obrigada a abandonar sua casa durante o conflito de 1948.
Acertou quem falou? Verdadeiro. A mulher judia nunca foi privada da convivência com o filho adotivo. Certo, né? Porque quem foi privada foi a mulher árabe. A mulher judia ficou viúva durante o confronto de 1948. Sim, verdadeiro. Não, desculpe, quem ficou viúva foi a árabe. Falsa. A mulher árabe foi morar na antiga Jerusalém em 1948. Verdadeiro. Se 1, 2 e 8 são verdadeiras, resultado, great. Olha, falta 1 minuto para que a nossa aula termine. É o tempo de eu solicitar que vocês façam os exercícios propostos e me encaminhem pela agenda, das páginas 57 até a página 59. Encaminhem pela agenda, tá bom? E esses 20 minutos restantes da aula de hoje, vocês fiquem resolvendo, fiquem enviando para mim, eu vou estar lá na agenda já observando se vocês vão postar ainda hoje, tá bom? Diogo, a nossa aula, ela é de 50 minutos, mas o Zoom, ele só nos concede 30 minutos por reunião. Então, nós começamos às 1h30, em ponto, e ele já vai nos dar o aviso aqui de que nossa reunião está encerrando, porque já são 2 horas, pelo menos aqui no meu relógio. Eu comecei pelo meu e estou encerrando aqui pelo meu também, tá? E aí, vocês continuem os exercícios, esses 20 minutos, para vocês resolverem os demais exercícios e já me encaminharem ali pelas mensagens da Agenda Edu. No mais, kisses, beijinho para todo mundo. Have a nice weekend. Bye. You can leave now, okay? Ok, bye.